Você já perdoou seu pai? Um dia me fizeram essa pergunta e eu falei que sim, que eu já tinha perdoado, mas eu não tinha perdoado. Eu não tinha perdoado meu pai. Eu achava que tinha perdoado. Então, se esse assunto falou com você, fica nesse vídeo até o final, que Deus quer falar com você hoje, através da minha vida. Deus me incomodou para vir aqui fazer esse vídeo e falar sobre o perdão ao pai. Então, eu quero te contar uma história. Quando eu tinha uns 10 anos, eu morava numa casa muito simples. E uma parte dessa casa estava só as paredes. Só as paredes, assim, só os tijolos. Não tinha teto, não tinha reboco, não tinha piso. E eu sempre sentava no cantinho dessa casa e ficava olhando o céu, vendo as nuvens. As nuvens iam transformando ali em animais, girafa, elefante, cavalo. E eu ficava ali admirando o céu. E um certo dia eu estava ali sentada nesse mesmo cantinho, chorando, não me lembro qual o motivo. Mas eu me lembro de eu estar ali chorando, olhando para o céu, vendo as nuvens se transformarem em animais. Quando eu lembrei que Deus está no céu. E eu falei para Deus assim: te odeio, Deus. Mas por que que a minha criança falou isso? Porque no meu coração tinha muitas mágoas do meu pai. Muitas situações ruins que foi acontecendo. Então, aquela mágoa que eu tinha do meu pai, eu projetava para Deus. Porque se Deus é pai, o pai que eu tinha fazia tantas coisas ruins, então, né, eu projetava para Deus. E eu ouvia dizer que Deus é bom, Deus é bom. Então, só que a minha criança entendia que se Deus é bom, como é que ele permitia acontecer tudo aquilo comigo, tanta coisa ruim, que trazia dor. Só que eu não entendia, né? A minha criança não entendia. A minha criança acreditava que Deus era o culpado. Mas Deus não é o culpado. Deus permite a gente passar muitas situações. E teve uma vez que eu li um versículo da Bíblia que está no Salmo, se eu não me engano, Salmo 139, no versículo 16, que diz assim, ó: os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados. Olha só, estava determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então, Deus ele tem um propósito. Então, tudo... Aí, quando eu li esse versículo, eu já estava assim num processo, né, de conhecimento, de cura. Quando eu li esse versículo, eu entendi. Eu falei, nossa, então já estava tudo escrito. Já estava tudo escrito. E quando a gente não aceita, né, a gente se revolta com as situações ruins que a gente vive. Então, é como se a gente estivesse batendo de frente com aquilo que Deus já determinou. Então, quando eu li esse versículo, eu entendi que já estava escrito. Tudo que eu passei já estava escrito. E você pode dizer, mas Deus escreveu que você passasse coisas ruins, Maria Adélia? Sim. Até para me lapidar, até para mim ter conteúdo, para mim ter histórias para contar. Porque o que mais motiva as pessoas? É história, é uma história. Então, através desse versículo, eu entendi, e aí eu entendi também que eu tinha o quê? Que perdoar meu pai. Eu já vinha entendendo assim que eu tinha que perdoar ele, e esse versículo foi uma chave muito poderosa que girou na minha mente. E quando eu entendi, falei, poxa, estava tudo determinado, estava escrito. Meu Deus. E aí eu falei, eu decido perdoar, não quero nem saber. Eu já vinha tendo o entendimento também que o estado de não perdão é que gerava todas aquelas situações de dor na minha vida, de escassez, de pobreza, de miséria, de dificuldade, de luta. Porque tudo que eu vivi na infância, toda a dificuldade que eu vivi na infância, e eu não perdoando meu pai, na vida adulta eu estava vivendo. Não a mesma situação, né? Mas melhorou um pouquinho, mas assim,
as mesmas dificuldades, falta. Então, assim, aí eu falei, eu decido perdoar. Porque eu queria que aquele peso saísse das minhas costas. Porque todo aquele peso, né, do estado de não perdão, não deixava o quê? Eu prosperar, não me deixava o quê? Ter conexão com Deus. E não tendo conexão com Deus, Deus não ia me mostrar o meu propósito. Deus não ia permitir eu acessar dentro de mim as informações que estavam registradas ali, que eu precisava ter consciência delas para viver o meu propósito. Então, eu decidi perdoar meu pai e aí eu fui avançando, fui prosperando, fui aprendendo, né, que eu precisava de Deus, precisava ter conexão com Deus. E aí um dia eu estudando, eu entrei pro meu escritorinho lá, a salinha, né, onde eu ficava ali estudando. E eu peguei um papelzinho, um pedaço de folha A4 em branco, dobrei ela no meio e escrevi assim, ó, Deus, eu te amo. Porque eu queria ficar vendo ali a todo momento, intencional, entende? Trazer para minha vida que eu amava a Deus, que eu, né, e eu precisava amar a Deus. Eu entendi que eu precisava amar a Deus e eu precisava reforçar aquilo dentro de mim. Então foi um meio de uma forma intencional eu estar olhando ali, né? Deus, eu te amo. E aí eu arrumei ali na minha frente e tô ali estudando. E teve um momento que eu olhei e falei assim, minha mente, né? Eu li na minha mente, Deus, eu te amo. Aí falou bem aqui dentro do meu coração, uma voz muito real, muito nítida, falou assim, não ama não. Aí eu falei, como assim? Eu até me assustei, eu falei, como assim, não ama não? Fiz a pergunta, né? E através da pergunta, eu acabei de fazer a pergunta, Deus já me leva na minha mente, o momento eu sentada no cantinho da minha casa, olhando para o céu, chorando e falando com Deus, Deus, eu te odeio. Aí eu falei, meu Deus. Então Deus estava me levando nessa memória, porque eu tinha que entender, né? Que no meu inconsciente estava registrado um momento que eu vivi, que eu falei que odiava a Deus. Então eu pedi perdão naquele momento, pedi perdão e falei, me perdoa, Deus, tem misericórdia e eu te amo, Deus, e eu te amo e eu quero te amar. Então, através de eu ir perdoando meu pai, né, de eu ir perdoando meu pai, de eu ir buscando conexão com Deus, Deus foi me mostrando os pontos que eu precisava me arrepender, precisava pôr diante de Deus, precisava pedir perdão e precisava abandonar. Então, esse momento, né, que eu falei, né, eu criança falando, Deus, eu te odeio, então eu precisava ter consciência e perdoar, né? Pedir perdão a Deus e me perdoar por ter falado aquilo com Deus, né? Então eu tive consciência e abandonei, né? Entreguei nas mãos de Deus e fui entendendo que eu tinha que perdoar o meu pai. E o que eu quero te falar com isso, tudo que eu falei aqui? Às vezes a gente acha que perdoou o pai. Mas a partir do momento que eu fui decidindo, a partir do momento que eu fui entendendo que o estado de não perdão era um peso, não me deixava prosperar, não me deixava viver, porque eu sempre sentia dentro de mim que sempre tinha algo a mais para mim, eu queria algo a mais, mas eu não sabia o que era. E para avançar, a gente tem que perdoar, se libertar dos pesos que em vários momentos, várias situações da nossa vida, situações que a gente viveu, foi gerando um peso espiritual, né, nas nossas costas, né? Então, eu fui liberando perdão, fui me libertando desse peso, fui cada vez mais me conectando com Deus. E Deus foi me entregando cada vez mais o meu propósito, me trazendo consciência do meu propósito. E o meu propósito é falar sobre o perdão ao Pai. Porque as pessoas vivem um engano, como eu vivia, né? Eu achava que tinha perdoado o meu pai, mas o meu coração estava cheio de imundícia. E a partir do momento que eu fui tendo conexão com Deus, Deus foi me mostrando. Foi me mostrando cada ponto de raiva, porque eu não aceitava o meu pai como ele era. Porque ele era agressivo, bebia, né? Maltratava eu, meus irmãos, minha mãe. Ele maltratar minha mãe me gerou muita dor. E outras situações também que ele fez comigo, que me gerou muita dor, sabe? Que eu guardei. É uma palavra muito pesada, mas eu guardava no meu coração o sentimento de ódio.
Então, olha só, e achando que tinha perdoado o pai. Então, eu quero deixar essa palavra aqui hoje para você. Eu quero que você olhe a sua volta, a sua vida, como ela é. Porque o estado de não perdão ao pai é revelado em como está a sua vida. Se a sua vida não anda, não vai para frente, você sente que você quer mais, mas não sai, parece que está amarrado, entendeu? Seus pés estão amarrados, você não anda. É porque você não perdoou seu pai. Então não se engane. Busca conexão com Deus, busca conhecimento, busca ler a palavra. Ler a Bíblia, que é um livro espiritual. Você é um ser espiritual. Então busca ler a Bíblia diariamente, com frequência. Busca estar no seu quarto, no secreto, ouvindo um louvor, falando com Deus, que Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar coisas que você vai falar assim, meu Deus, como assim? Deus vai te revelar e não é coisa da sua cabeça, não, é Deus falando com você. Deus vai te mostrar muitas memórias, Deus vai trazer na sua mente muitas memórias que estavam ali, ó, no porãozinho, na despensa, na escuridão. Aí Deus entra pondo luz e dissipando aquelas trevas. Deus entra pondo luz e te dando consciência do que você precisa abandonar. E quais são os momentos que você precisa perdoar o seu pai. Porque sem perdão ao pai não tem conexão com Deus, não tem vida em Deus e não tem prosperidade com Deus e não acessa tesouros escondidos que Deus colocou dentro de você, que vai te fazer prosperar, que são riquezas imensuráveis. Amém? Se esse vídeo falou com você, eu te peço, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui nesse canal, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que você percebe que tem mágoa do pai e que precisa saber que ela tem que perdoar o pai. Tem pessoas que às vezes não quer, né? Mas tem muitas que quer. Então, compartilha esse vídeo. A pessoa que tocar aí, a pessoa que Deus te mostrar aí na sua mente agora é a pessoa que mais precisa desse vídeo. Compartilha esse vídeo com ela. Transborda a bênção do Senhor na vida das pessoas, que tudo que você entregar, você vai receber. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e que você possa perdoar o seu pai verdadeiramente. Não só da boca para fora, como eu fui um dia. Como eu achava um dia, o meu achismo. Mas sim do mais profundo do seu coração. Que o Senhor te abençoe.